vezes fica difícil para a gente corrigir, porque a gente fica assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu vou passar para cá e para lá? Porque tá assim, né? É o Frankenstein, assim, né? Fica difícil para o orientador, às vezes, de fato, orientar a escrita. Aí, às vezes, eu digo assim, ó, vai lá, pega 2 documentos, pega o que tu escreveu, pega um novo, e vai tentando montar esse quebra-cabeça de uma forma que tu vai contando a história e que as coisas vão fazendo sentido. E eu acho que aqui veio várias dicas, né? Tanto o professor Jans Val aqui falou ideias para tu tentar deixar isso um pouco melhor. E por que a gente está falando isso? Né? Talvez lá para a tua dissertação, tu vai ter os artigos e nem vai ter, talvez, esse capítulo de métodos como está aqui. Mas para o comitê de ética isso é importante. E para mim essa era a primeira pergunta, inclusive, se tu já tinha a aprovação do comitê de ética, né? Porque daí a minha fala também ia ser diferente, se já tivesse ou não, mas não tem, né? Eu ia tentar encaixar dentro do CREM, né, dos dados que tem do CREM, mas a professora viu que não tinha encaixe, então eu vou ter que pedir realmente. Sim, tem vários desfechos diferentes, né? As análises são diferentes, então a gente vai ter que mandar. E aí, então, entra a questão do cronograma, né, que já falaram, mas acho que é importante. Eu até costumo fazer os cronogramas já exatamente iguais aos que estão na plataforma Brasil, porque eles pedem que seja exatamente igual. Então, eu faço exatamente igual. E aí eu coloco lá, que é como já sugeriram. Então, após a aprovação do comitê de ética, né, vamos dar início aos procedimentos de coleta, para evitar que volte, né, a função do cronograma. E aí, assim, o formato do projeto ele é um pouco diferente do que eu estou acostumada, né? Mas eu não acho que isso tenha sido ruim, eu acho que é diferente. Mas talvez mudar um pouco essa questão das nomenclaturas, como a Val falou ali, né? Então, o primeiro capítulo me parece um capítulo mais de contextualização, né? De como que surgiu. E eu gostei de ler essa contextualização, de onde vem esse projeto, de onde vem essa ideia, né? Então, eu acho isso legal, até na Pelotas, eles têm só que na final, né, na dissertação e nas teses, eles têm um capítulo que é de relato, que eles falam o que aconteceu além da pesquisa, sabe? Então, por exemplo, quando tem uma intervenção, os relatos dos alunos, coisas que a gente não mediu, mas coisas que deram errado, sabe? Que no trabalho, às vezes, tu não vê, né? Só ver o que deu certo, mas o por trás de tudo aquilo, né? Como é importante a gente saber que, sei lá, aconteceu uma pandemia, que, né, que teve uma perda mostral por isso e por aquilo. Eu acho isso legal porque mostra um outro lado do trabalho. E eu acho que essa contextualização veio um pouco nisso, assim, eu achei legal porque mostra um pouco por que tu quer fazer esse trabalho, né? E sempre é uma pergunta também que a gente sempre faz em banca, né? Por que esse trabalho? Então, acho que já respondeu e eu achei bem interessante. Então, é um formato diferente. Não achei ruim, mas eu acho que na questão assim, de estrutura ainda dá para melhorar um pouquinho. Distribuição, como a Val falou, tipo, as hipóteses lá embaixo, elas deveriam estar perto do objetivo. Né? Então, acho que só assim, alguns pontos que dá para tu arrumar e que eu acho que é bem tranquilo. Outra coisa, assim, de geral, assim, do projeto, a consistência de termos, né, também foi uma coisa que me chamou a atenção. Como eu não sou familiarizada com muitos termos, às vezes eu não tinha certeza se era a mesma coisa ou se não era, se eram coisas diferentes, então às vezes eu tive que dar um Google para saber se aquilo era a mesma coisa que outro termo que tu tinha usado. Mas só uma dúvida, no sentido de eu colocar as abreviações de Rzinho, então, isso? Eu botei aqui as siglas, né, como os aspectos, mas também termos mesmo. Assim, por exemplo, acho que no exemplo da velocidade, né, então, é a mesma coisa. Esse é um exemplo, mas teve outros. Esse eu até não cheguei a, porque esse eu sou um pouco familiarizado. Mas teve outros, assim, que eu acabei, será que é a mesma coisa? Não é, talvez aqui olhando depois, passando o texto, vai aparecer que eu devo ter destacado em amarelo, tá? Mas acho que é importante, assim, o método, especialmente, ele precisa ser reprodutível, né? A pessoa tem que conseguir ler, e se eu estou lá no outro lado do mundo e eu quiser refazer o seu projeto, eu teria que conseguir, né? O que tu escreveu ali, o que a gente espera de uma metodologia. Em alguns pontos, para mim, não ficou claro, tá? Então, mais nesse sentido, assim. Outro ponto que eu queria destacar, que tu usou ali, é Strong, que fala? Isso.
Eu achei legal, né? Até fui ver um pouco o instrumento, já tinha ouvido falar dele, né? Então, interessante tu buscar um instrumento, né? Pra Aqui daí ele tem todos os checkpoints que a gente tem que cumprir para estar na organização do trabalho. E aí eu olhei e vi que, de fato, cumpriu até onde tem, né, no projeto, mas depois tem os resultados, né? Isso daí seria para depois. E aí eu acho que talvez isso até acabou influenciando da forma que tu escreveu teus métodos, né? Que ele diz lá que tem que caracterizar as variáveis, Depois né? E aí depois se escrever. Então, acho que talvez tenha tido um pouco da influência do instrumento. Mas, de qualquer forma, tentar pensar ali como organizar isso que não fique, né? Seja mais coeso. Tá. Não é um trabalho fácil. Se tivesse uma solução, eu já teria te dado. Mas dá. Aí, uma dúvida que eu fiquei prestando atenção aqui na tua fala com os demais professores, e eu ainda não consegui entender muito bem. Vou fazer uma pergunta, é que eu não tenho entendido isso, tá? Mas assim, para a gente tentar clarear, qual é o objetivo do teu primeiro estudo? Observar o recovery pendular nas diferentes inclinações e diferentes velocidades. Tá. O principal, né? A variável principal vai ser esse recovery pendular. Qual vai ser o teu método de análise, de coleta e de análise para esse teu objetivo? Esse método. Qual é o teu instrumento e o que tu vai fazer para... Como é que tu vai coletar e analisar esses dados? A gente vai fazer a caminhada dos sujeitos ali, coletando com o Vicon e o VCAP. Só que para essa análise de recovery, eu pretendo usar só o Vicon. Tá. E daí, para a análise das variáveis fisiomecânicas, eu vou usar principalmente o Vicon. Para o segundo estudo, daí a gente vai usar as variáveis espaço-temporais e angulares, tanto do Vicon quanto do segundo estudo. Então, no primeiro estudo, é especialmente o Vicon. Isso. Tu vai coletar com os dois. Vou coletar com os dois, mas lá no teu artigo, tu vai escrever com qual? O Vicon. No primeiro estudo vai ser só o Vicon. Tá, isso para mim não ficou muito claro, e até no teu objetivo do estudo aqui no resumo, tá assim: comparar as variáveis espaço-temporais, angulares e fisiomecânicas da caminhada de indivíduos com doença de Parkinson em diferentes inclinações de velocidade, que foi o que tu me disse, vírgula, por 2 métodos distintos de análise cinemática. Então eu fiquei em dúvida, tá, mas quando tu for lá publicar teu artigo, qual método tu vai utilizar? Aí eu fiquei, o que vem primeiro, ovo ou a galinha? Se vem primeiro o objetivo 2, tu vai ver talvez que não tenha diferença, e daí tu vai escolher o teu método lá. Mas não, é o Vicon, é o padrão, né? Não sei se é besteira, padrão 1. Não, isso aí, exatamente. E aí, então, esse que tu vai usar no teu primeiro estudo. Então, eu acho que eu tiraria ali naquele objetivo do estudo 1, esse por 2 métodos distintos. Então, tu vai usar, de fato, é o Vicon. Tu vai coletar os dois, mas é para o estudo 2, né? Aqui também é só uma sugestão, né? Que no teu resumo tu usa conclusão. E eu acho que ficaria melhor os resultados esperados, né? De projeto. Dá o inicial em cima. O teu resumo do projeto. Uma coisa que eu senti falta é a coordenação do projeto. Não tá? Não tem, pelo menos. Não deve ter. Não sei, deixa eu ver. Não, tudo bem. Só porque como às vezes eu escrevo, eu ponho página tal, né? Não tem página. Sim. Tem o sumário, não tem página. Tá, então vamos lá, deixa eu passar mais para frente. Aí nessa questão do objetivo, também às vezes para mim ficou um pouquinho confuso, assim, quando vem os objetivos específicos que tu traz, né? Então todos os desfechos que tu vai avaliar, que é um monte, né? Tem ali o movimento de passado, tempo de apoio, o R, o trabalho mecânico externo, interno, local, enfim, uma galera ali de desfechos, tá? No objetivo específico. Aí quando eu vou lá para os métodos, eu já li toda a revisão, eu já esqueci metade daqueles objetivos específicos. Daí eu chego lá nos desfechos, materiais e métodos, desfecho do estudo 1. Recovery, que eu já entendi, que várias vezes tu falou, que é o principal, né, do teu estudo 1. E aí, os desfechos secundários, trabalho mecânico externo, interno e total.
Aí eu, né, não sou da área, do básico da biomecânica, que pensar, então aqui no estudo 1 não vai entrar, por exemplo, tempo de apoio, tempo de balanço, comprimento de passada, vai? Sim, mas seria um desfecho secundário, né? Eu não, tá, é um não desfecho incluí, né, secundário. no delito. Desfecho. Tá, essas coisinhas assim tá confuso para mim que não, né, não sou Sim. da área, ainda fica mais confuso, porque pô, mas eu jurava que isso era um desfecho, mas pelo jeito não é um trabalho. Então, não sei, para mim ficou um pouquinho confuso em algumas partes. Nesse sentido, é necessário uma redundância de colocar a questão. Tá, beleza. Exato. Ou não ter lá e ter aqui, sabe? Ou, sei lá, daí tu tem que ver como que tu vai organizar. Mas eu sempre digo, peca pelo excesso. Tá. Às vezes, eu lembro agora, no trabalho da Bruna, na dissertação, ela, mas eu tenho que repetir. Sim, tu tem que repetir. Aí, resultados, escreve todos os resultados. Lá na discussão, primeiro parágrafo da discussão, tu retoma os resultados. Da conclusão, tu retoma os resultados. E ela, mas não fica demais. Não, não fica, né? Eu acho que eu fui nessa linha de... E daí fica mais claro, sabe? Sim, um pouquinho mais claro o que você está querendo dizer. E aí, assim, até eu botei aqui uma questão que vai avaliar todas as variáveis dependentes dos dois estudos, né? Então, no estudo 1 vai ser vai, conta cap, então ficou algumas coisinhas confusas. Eu boto assim, tempo de apoio, qual estudo, tempo de balanço, qual estudo, não, para mim não ficou claro, tá? Seguindo. Aí também concordo a questão ali dos critérios de inclusão e exclusão precisam ficar um pouquinho mais claros, né? Uhum. Acho que até essa diferenciação de população e amostra, acho que isso é bem importante do ponto de vista do comitê de ética. Fala que elas não, esses sujeitos não vão poder apresentar doenças cardiovasculares. O hipertenso, então, não pode participar. Aí foi outra alteração que eu já fiz aqui, que são doenças que impeçam, que sejam impeditivas de exercício físico, né, ou de movimento. Tá, normalmente a gente põe assim, não apresentar doenças cardiovasculares não controladas. Não controladas, tá. O medicamento, né, já está bem. Aí, para o cálculo amostral, tu usou o estudo da NAD, o Meniuca. Uhum. Esse estudo é com pessoas com doença de Parkinson? Não, porém, foi um estudo recomendado e ele não tinha nenhum estudo de Parkinson inclinação, então foi pela variável de desfecho, de variável inclinação que ela apresentava, eu usei o recovery por ser inclinação, não por ser Parkinson, entendeu? Esse trabalho, ele é um trabalho agudo, transversal? Acho que era agudo. É 2014. Eu nem olhei, na verdade. É agudo, mas é com idosos, então, né? Também. Tá, mas é com inclinação. É com inclinação. Tá. Tem um pouco de dúvida. Eu acho que também é uma sugestão no cálculo amostral tu botar o coeficiente de correlação que tu escolheu. Tá. Né? Eu vi que tem um anexo lá, mas acho que como tu botou aqui o valor de alfa, o poder estatístico, né? Tamanho de efeito, eu acho que tu poderia pôr também o coeficiente de correlação escolhido, né? Tal, que a gente pode mudar ali no G-Power, né? Sim. E aí também os critérios ainda, tu tem algum critério de idade ou é independente a idade? Independente, não, não pensei em separar por idade. Toma dúvida mesmo. Eu não sei, em relação a doença, fazer não pegar pessoas muito mais idosas, né? Certo? Eu comentei da idade, se vai ter algum critério em relação a uma faixa etária ou qualquer idade. Mas aí o Rodrigo não entra na escala, porque eu acho que a escala que vai fazer o corte que já tem um critério interessante. Precisa mesmo, assim, não tinha dúvida. Normalmente eu não tinha colocado, mas... É uma coisa que a gente sempre coloca, né? O que poderia
Não, de botar uma certa uma faixa etária. Eu também botaria. Isso, sabe? Eu botaria idoso até o limite, por exemplo. Eu botaria. Exatamente. De 70. É que se tu pegar um idoso muito idoso, né? Daí já vai ter a questão do envelhecimento. Existe tem o pessoal que tem parte de envelhecimento. O que passa na minha cabeça é uma doença de idoso, né? Então, toda vez que ela se apresenta no pessoa jovem, ela tem um comportamento diferente. A Cítara é mais galopante, às vezes são bem peculiares. Então, eu acho que, como a gente já tem um grupo aqui, a gente sabe, né, onde a gente transita, a maior parte dos idosos que nós temos estão acima de 60 anos, certo? Então, eu iria nessa margem. Botar o limite superior, eu acho que seria importante. 75, dividir para 70. tá anotado. Bom, ali em questão aos equipamentos, também acho que os equipamentos estão faltando algumas coisas, dá uma pesquisada. Eu gostei muito daquela tua figura na apresentação ali, com a esteira, como vai ser posicionado no Open Cap. Eu acho que podia pôr Vale trazer. Naquela ideia de clarear um pouco os métodos, né? Fica mais claro as coisas. Talvez na tua cabeça isso esteja muito claro, tá? Mas para quem não acompanha tanto isso, né? E pensando numa avaliadora e de comitê de ética, então não vai entrar nesses detalhes, né? Mas acho que é importante, pelo menos, conseguir entender a ideia geral. Tá? Bom, aí ali o termo de consentimento já falaram bastante, né? Uma coisa que tu falou na tua apresentação, que eu acho que tinha que estar aqui, eu acho que eu não li, é a questão do cinto de segurança durante o teste. Não sei se me passou e eu não achei no teu texto, mas quando tu falou... Foi algo que a gente viu depois do piloto ali. Porque isso é uma coisa que o comitê de ética pode perguntar, né? Quais são os recursos de segurança durante o teste. Porque eles vêm nos pedindo, né, por exemplo, o que vai ter de segurança ao longo da intervenção, né? Um treino de pilates, de equilíbrio, enfim, a gente tem que pensar em recursos que deem segurança para o participante. Então, eu imagino aqui que é uma caminhada em esteira, com inclinação, é algo que eles, com certeza, vão querer saber o que vocês estão ali fazendo que vai dar segurança para o voluntário, tá? Eu acho que é bem importante colocar isso no projeto. Na anamnese, eu acho uma coisa importante também, que eu não cheguei a olhar o anexo, mas aqui lendo o texto, é a questão do horário do medicamento, né? Que eu acho que isso é uma coisa importante, né? Pensando que é o público. Então, aqui ele fala que serão coletados inicialmente dados de caracterização da amostra, como idade, estatura, massa, tempo de diagnóstico da doença, número de atividades físicas e tipos de atividade. Eu coloquei aqui o horário do medicamento, outros medicamentos que eles estejam usando. Às vezes tem outros medicamentos que podem, de alguma forma, influenciar na marcha, né, no equilíbrio, enfim. Então, acho que, pensando em caracterização da amostra, são dados que eu acho que são importantes de tu incluir. Aí, na tua apresentação, tu traz também a imagem, né, com os marcadores. Eu também colocaria no projeto para ficar mais claro. Eu gosto de imagens. Só tem uma ainda. E até uma, assim, do procedimento metodológico como um todo, a primeira visita, a Val faz uma visita lá, tu pode pegar para te inspirar. Então, a primeira visita vai ser feito isso, a segunda isso, a terceira, né, que eu acho que vimos que talvez seja importante, né, pela questão da base. Aquela já... Isso, tá. Exato. Tá, então, isso. Esteirinha da história. Aí, no tratamento dos dados, completamente fora da minha área, eu vou te dizer o seguinte: na parte de parâmetros espaço-temporais, tranquilo. Só uma coisa que eu anotei aqui, que o software, o Nexus, não está ali nessa lista de software, tá? Mas, enfim. Então, ali, ok, o Python, né, fala que vai fazer uma rotina, aí, como de passado, de apoio, tá.
Aqui aparece uma velocidade ótima, que eu pelo menos marquei aqui, que eu não tinha visto ainda no teu texto, porque né, não era. Os parâmetros angulares lá no MATLAB também, entendi, assim, tá ok. Mas quando eu entro nos parâmetros mecânicos, talvez seja também algo que para mim é bem novidade, assim, eu li, estudei, fui atrás para entender um pouquinho mais o que era cada coisa. Não ficou muito claro para mim como que vocês vão fazer essa análise. Porque, por exemplo, aqui não me diz nenhum software onde Sim. vai ser utilizado. Se é no MATLAB, se é no Python, se... No né? MATLAB. Então, é no MATLAB, né? Então, acho que deixar isso mais claro. Acho que uma sugestão do professor é o seguinte: gasta da ordem, colocando as coisas na ordem. Aqui até ele vinha numa ordem legal, olha, em parâmetros angulares serão calculados em uma rotina matemática no MATLAB, mas quando entra em mecânicos, ele já vai ali, usa teorema Sim, essa de mesma estrutura, então, dos mecânicos. Isso, daí fica um pouquinho mais claro. E aí também uma dúvida bem de leiga do assunto, né? Porque assim, vamos pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui o trabalho externo, né? Não, que vai ser não, trabalho interno. É calculado por 0,5 vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado, é que me diz que a massa é a massa do segmento em quilogramas, V é a velocidade, K é o raio, até achei estranho o raio de giração, não é de giro, não, é giração mesmo, do centro de massa, né? Aí eu fiquei assim, leigo, da onde que vocês tiram todos esses valores? Nexus, a partir do Nexus a gente consegue fazer um modelo. Ele estima isso? Isso que eu vou dizer, tudo são equações de energia cinética. Isso. Isso é física. Tá, porque mas daí ele coloca isso porque é massa do segmento. Mas tem referência, né? Isso. Referências são bem. Sim. Eu lembro. Ele até põe o tamanho aqui. Tamanho 77. E tal. Mas todas essas fórmulas que colocam no MATLAB, como é que é isso? Explica. A gente faz no MATLAB. Eu não lembro todas que ele me exporta do Nexus, mas senão a gente resolve numa rotina no MATLAB. Tá. Isso talvez ficar um pouco mais claro, tá me dizendo que vem do Nexus, o Nexus não tá ali, ele tá lá em cima dos espaços temporais, né? Então, sabe o que eu pensei? Que ia pegar tudo isso aqui à mão e ia fazer um monte de cálculo. Não. Porque não diz, né, como tu vai fazer. Tá, então, acho que precisa ficar. Eu, assim, acho que poderia estar mais claro. Vai pegar um aluno lá, que está começando o mestrado, quer trabalhar com parâmetros mecânicos, está começando com carta, não fez iniciação científica, veio de outro lugar, e vai ler lá o projeto do Lucas que vai te ajudar. Eu acho que não vai ajudar muito. Tá, então, tentar deixar um pouquinho mais claro assim, como que é feito tudo isso. E no tratamento estatístico, de fato, já veio para o final. Tu vai usar a GE, concordo com a Val, que falta tu colocar o teste complementar, tu vai ter ali, né, 3 inclinações. Para ver onde estão as diferenças, né? Determinar as diferenças. É uma coisa que a gente tem que determinar antes, né? Então, que tipo de teste complementar, não necessariamente algum ferrônio, mas aí tu vê o que é mais adequado para ti. E aí eu te pergunto, vai fazer um JASP? O GE ainda não atualizou, mas tem press release. Então, quando tu tiver essa atualização, porque eu já estava sem esperar. Eu quero muito. Ele não atualiza sozinho já, tem que excluir e baixar de novo. Tá, mas ele já tem, então, a possibilidade. Não, tá para a próxima release dele, ele vai sair agora em final de outubro, eu acho. Então, eu acompanho. Tem uma página do Sim, mas é que daí não é muito o GE. A nova a gente organiza por colunas, né? A GE eu tenho que organizá-la por linhas. Então, eu não sei se é mais para a parte da regressão multivariada. Não multivariada, acho que é. É uma linha diferente, mas qualquer coisa, se não sair a tempo, eu vou puxar com a SPSS. Tá. Daí eu faço a troca. Em relação ao teu tamanho de efeito, por que tu escolheu o GDS? Tem alguma... Ou é porque ele também é o JASP que faz? É porque eu tinha disponível, não cheguei a estudar ele, né? Tá.
fácil, é mais curiosidade, né? Só para fazer um parênteses, tá? O GDEs tem uma discussão, eu acho que tem uma banca aqui, mas o pessoal tinha uma outra interpretação, tá? Eu fiz de novo, então, esse último mês, depois disso que eu falei, daí eu vou dizer que esse GDEs, né? O pessoal tem usado para amostras pequenas, é muito parecido ao cálculo do Boeing, só que é um pouquinho mais, ele modifica um pouquinho o ajuste, é um pouquinho mais conservador, mas ele é melhor para amostras menores. Essa é a principal essa política. Não, eu concordo que ele, na verdade, ele é, de fato, ele é realmente é feito melhorado em relação ao Deadpool. Eu acho que fizeram uma boa escolha. Né? Existem algumas limitações do Deadpool e esse GJet ele foi desenvolvido assim, para, de fato, corrigir, né, alguns problemas do Deadpool. Eu achei que foi uma escolha boa, fora que o Jasper faz, né? E do teste Blend Altman, tu sabe um pouquinho sobre eles? Ele é um teste que vai trazer essa concordância, né? Aliás, ele vai pegar as médias dos dois métodos e vai me traçar o gráfico, é um teste gráfico. Então, no gráfico a gente vai observar se tem muitos desvios dessa concordância. Né? Ele faz um cálculo da diferença entre as médias, Isso, né? isso. E aí dá aquele gráficozinho do zero. Ah, legal. Acho que também foi uma ótima escolha metodológica. E por fim, Lucas, bom, antes de eu fazer essa pergunta mais final, tá, do cronograma eu já falei, acho que tem que realmente explorar esse teu orçamento aí do comitê de ética, chato, mas é necessário. Acho que tem que dar uma revisada no teu termo de consentimento. Eu marquei algumas coisas, tá. Porque isso vai ser algo que eles vão bater em cima, ver bem essa questão do risco e benefícios, eu vi que colocou algumas coisas, mas como a Paula, eu sugiro que veja esses últimos que a gente enviou para evitar esse vai e volta, assim, né? Tá. Eu acho que eu até marquei aqui algo que tu falou. Pesquisadores irão contatar uma linha telefônica do SUS. No projeto de mestrado da minha aluna, eles pediram para tirar, porque a gente não pode onerar o sistema público de saúde. A gente tem que pagar uma ambulância particular para vir aqui. Tá. Não. Não pode botar. Caso dê, aquela na parte que caso dê alguma coisa, né? Tá. Mas a gente vai chamar o SUS, né? Mas não vai ser. Quem vai ter E até esse aqui, porém, caso o senhor venha ter quaisquer despesas médicas, será por sua conta, os pesquisadores não ajudarão de forma financeira. Acho que vai dar problema. Tirar. Assim, dá uma olhada no CREI, que eu acho que foi mais recente, porque eu acho que a gente também deu muito azar com o avaliador. Assim, a gente teve que botar que a gente vai pagar, que a gente vai não sei isso, que a gente vai. Tem uma chance. Só que o problema é que daqui a pouco tu pega alguém que lê esse termo, de fato, eles ficam com uma cópia, acontece alguma coisa e tu vai ter que. Mas eu já quando eu vi aquilo, eu fiz começar a fazer uma poupança para pagar problemas com a amostra, né? Porque eles estão cada vez mais atentos a isso. Para finalizar, Lucas, uma coisa que eu gosto muito de perguntar é qual é a aplicação prática desses resultados do teu trabalho, pensando na tua formação como fisioterapeuta ou como profissionais de educação física, né, na área de ciências do desenvolvimento humano? Eu acho que não. Eu tenho a convicção que vai ser um estudo que a gente vai poder adicionar ao treinamento de pessoas com doença de Parkinson, essa capacidade. Porque a marcha ou a caminhada, ela é uma das variáveis mais afetadas dentro dos sujeitos com Parkinson. Então, estudar essa marcha, essa caminhada em inclinação e encontrar variáveis que possam, ou resultados que possam ser aplicáveis para a prática, eu acho que vai ser muito benéfico para a população como um todo, tanto para quem trabalha com a população treinando, tanto para os sujeitos em si, né, dentro da prática. Então, acho que é uma construção, né, um tijolinho que eu vou colocar, que mais para frente outra pessoa vai conseguir pesquisar se o efeito do treinamento em inclinação vai causar uma melhora a partir dos resultados que a gente pretende encontrar nesse estudo. Então tá,
Agradeço Obrigado, novamente eu. o convite, finalizo aqui a minha fala. Né? E parabéns pelo trabalho, sucesso aí, correria, né? Porque Sim. o cronograma está bem apertado, me preocupa um pouco isso, mas vamos lá, fé, vai dar tudo certo. Professora Ana, muito obrigado pelas considerações, também. Acho que nós vamos melhorar muito o projeto, as ideias da pesquisa ali a partir das publicações duas. Bem interessante mesmo, a gente vai fazer ajustes, né? Métodos também. Pode colocar um pouquinho mais perto o microfone, por favor. Mais alto aí, Ter. Obrigado. Olha só, eu estava só agradecendo a Ana pela avaliação dela, bem interessante também. Tem muito ajuste ainda que a gente precisa fazer no projeto, que vai ser um bom exercício agora nessas próximas semanas também. Isso vai ajudar muito para a gente, inclusive, ganhar tempo, né, em ajustando isso pela questão do CEP. Eu agradeço muito também em função dessa questão bem prática, de curto prazo. Tá? A gente tem esse desafio e eu queria só fazer uma colocação rápida, assim, o treinamento de marcha, essa linha que a gente quer começar a fazer esse tijolinho, né, como o Lucas falou, ele é uma oportunidade interessante que eu acho que ainda a parte clínica não avaliou, que eu acho que é muito interessante, por vários motivos fisiomecânicos assim, que eu vou tentar trazer. Um deles é tu poder fazer o trabalho do teu paciente em uma velocidade angular menor, com forças de impacto menores, a mesmas intensidades de exercício, digamos assim. Tá? Então, pelo fato da caminhada de inclinação positiva ser em eficiência relativamente baixa, porque os músculos propulsores estão operando predominantemente em concêntrica, portanto, 25% de eficiência, que é relativamente baixo, para dado movimento, o gasto de energia é grande, digamos assim. E isso pode ser interessante, né? Em situações onde tu tenha que evitar mesmo as situações de velocidade muito alta, sujeitos com bradicinesia, talvez, e um ajuste aí para um exercício. São ideias que a gente pode ter claro ali como motivação para esse estudo, e claro que não é a curto prazo, né? Mas é o exercício que a Ana nos colocou aqui, que é muito legal, pessoal, isso que é muito legal, né? A Ana vem com esse discurso da prática, é super importante. E outro elemento também é uma quebra de automatismos, assim, que aí é o campo da Flávia, que tenho aprendido muito com ela, que eu noto em pessoas que fazem os uphill, né? A Flávia mesmo, ela mesmo, pessoal, além de entender muito da parte da neuromecânica e tal, ela também é praticante, né? Das trilhas e tal. Quando a gente está no uphill, a gente usa a gente tem que dar mais atenção para a tarefa. Eu não vou nem entrar eu sei que a gente não usa tanto os automatismos, as estruturas do cérebro, aquelas que são mais ligadas aos geradores de padrão central, não são tão usadas, são usados outros sistemas, e a gente dá mais atenção para aquela tarefa, né? Então, também, aí vem o enativismo, né? Que é essa discussão de que a cognição, ela sempre está atrelada ao movimento, né? E esse é um exemplo, né? Onde a gente, ali, nessa prática, mesmo ainda sendo uma marcha, ela é uma marcha com menos automatismo. Então, isso pode requerer, talvez, adaptações, até que a gente não entenda ainda no futuro, não é nem a ideia do Lucas agora, né? Mas que pode ser ligada a isso, a foco atencional, até cognição mesmo, né? Então, é uma estratégia de a gente começar a botar um tijolinho ali mais para entender essa linha aí do futuro. Então, fica para a disciplina também, né? Esse raciocínio aí dessas ligações que a gente pode fazer entre esses mundos que parecem ser distantes, mas estão totalmente conectados, né? O controle motor e a fisiomecânica. Né? É só fazer essa observação e passar a palavra para a Flávia, porque eu não disse, a Flávia é a co-orientadora e eu nem apresentei, eu peço desculpas, ela é super orientadora, na verdade. Ela é uma parceira, assim, o Lucas só está aqui por causa da Flávia. Né? O Lucas é do time, assim, da formação da Flávia, e hoje a gente está sempre junto, né? Desde o início ele também estava junto, mas é muito em função disso. Então, é um dos tesouros aí que a gente ganhou com essa parceria com a Flávia, é o Lucas no mestrado também, né? E aí eu passo a palavra para Flávia. Tem que chegar pertinho aqui. Banheiro, gente. Banheiro, coitado. Vai ter que ir no banheiro.
Porque tá. Eu achei que tá até mal. Eu vi isso uma banda, um negócio o pessoal nunca ataca, né? Havia uma sabedoria, é uma defesa, e o pessoal ataca. O velho aí. Tá, porque a gente tem que colocar, a gente tem que escrever. Não tá gravando, né? Tá. Tá gravando. Olha, o Jansen, prazer te conhecer, não tá me vendo. Tá aqui, tá aqui. Aqui, ó. Tô te vendo, tô te vendo. Prazer te conhecer, muito obrigada, viu? Eu tô encantada aí com essa banca, foi maravilhoso. Cada um complementou as ideias do outro. Eu que agradeço. Entrou com o pé direito, entrou com o pé na porta, o Jansen abriu e a Ana fechou com chave de ouro. Maravilhoso, viu? Muito obrigada. Tá mudo? Não, eu só tenho a agradecer. A gente, como eu falei, a gente aprende muito. Tá louco. Nós vamos esperar então. Bom, que a gente não falou. A gente convocou aqui, são 30. 30 é muito. Não, calma, né? Ele usou recovery, né, como variável. Ele usou a Nath ali. Mas, eu vi lá no anexo dele, ele tinha 30, mas ele colocou que se tivesse 3 minutos, né? Na verdade, não tem sentidos. Porque tem sentido, né? Quando a gente fez. Isso aí, mas não sei se estaria colocado lá na tela. E aí, talvez vai ter Eu vi com o texto, Paulo. Estava desenhado em 3 grupos e 3 grupos, né? Cada iluminação sendo um grupo. são categorias trabalhadas. Então, seriam 9 medidas. Ah, sim. Um grupo, 9 medidas. Dá para fazer faria isso de forma esses testes de colocação desse arco-céu. Porque a Mirene que a gente depois de biologia, a gente usou, a gente tinha pontos sujeitos. É o limite inferior, assim, abaixo disso, nesse caso. Então, está muito bom assim, para esse tipo de variável. A gente sabe que é baixo, seria a variabilidade maior, isso dá um pouquinho mais. Às vezes, já vem comunicado com 11, tem as peças, né? E eram 2 grupos, era o próprio e o modelo. Está muito baixo, professor James? Então, talvez reajustar isso, e ver se o N diminui para tornar um pouco mais viável. Pode ser útil, dentro, claro, do que o cálculo der, mas eu alteraria isso. Plano de poder, 80, né? Isso. Eu queria complementar a sua fala do Tata, no momento que tu saiu, Lucas, parabenizar também por esse momento. Tranquilo. Acho que o Tata, ele tocou num ponto, assim, esse tijolo que tu colocas, né? Um ponto importante, que é a maior parte dos benefícios que se encontram em termos agudos do paciente Parkinson, se entende que ocorrem pela saída do modus operandi do paciente, pela demanda de utilização de outras áreas do cérebro ou outras vias que independem de dopamina. Então, eu acho que isso que o Tata falou é muito importante, porque talvez a caminhada em aclive, além de trazer desafios para esses pacientes, como o ângulo do tornozelo, o tornozelo é um problema para esses pacientes, eles têm tornozelos rígidos, eles arrastam os pés que eles festinam. O comprimento de passada é uma outra questão importante para esses pacientes, e claro que nós esperamos variações cinemáticas, e também a questão da própria inclinação do tronco à frente, que a gente imagina nesse mecanismo de marcha em aclive, né? Muitos desses pacientes são camptocóricos, já têm esse desvio de centro de massa à frente. Como eles vão lidar com essa situação biomecânica? Então, acho que a gente tem aqui parte das nossas questões de pesquisa
falam sobre realmente a mecânica desse membro inferior e tronco diante de uma outra realidade, como esse corpo responde biomecanicamente a essa situação, e né, neste padrão flexor, nessa postura camptocórica, ou bis, ou que seja, ou não, pelo menos esse tônus flexor aumentado, que a gente sabe que tem. E um outro aspecto é como esse desafio da locomoção vai impactar o sistema nervoso e as vias dopaminérgicas e não dopaminérgicas. Acho que esse é um ponto importante aqui do teu trabalho. Por outro lado, no segundo objetivo do teu trabalho, se o Vicon, ou se o OpenCap, ele for reprodutível, né, ele vai realmente ampliar as possibilidades de pesquisa nesse campo, no ambiente natural e em outras possibilidades. Além do plus da possibilidade de usar a dinâmica inversa e estimativas, né, que saltam da cinemática simples. Então, eu acho assim, o teu trabalho ele é inovador, né, como tu gosta, e como o Tarta gosta. O teu trabalho ele é um desafio não só para compreender melhor o Parkinson durante a locomoção, como também buscar novas possibilidades de intervenção. Por outro lado, eu pergunto para nós aqui se o grupo, se o subtipo rígido acinético vai responder da mesma forma que o subtipo hipercinético, que a gente não colocou essa variável aí. E ainda mais, se a amostra utilizada for aqui, que nós temos um grupo de Parkinson treinado. Então, será que pacientes Parkinson destreinados ou não treinados responderiam da mesma forma? Então, eu saio daqui muito feliz de ter escutado e aprendido com todos vocês, e talvez com mais dúvidas do que eu entrei. Mas, de qualquer forma, assim, muito motivada em ver essa nova caminhada aí da nossa linha de pesquisa com Parkinson, essa ampliação da gente compreender esses fenômenos que ocorrem com essa população, e da gente ampliar também as estratégias de pesquisa científica do nosso grupo. Né? Muito feliz, muito obrigada, muito grata por estar aqui com vocês. Mas a ideia é pegar os idosos que são daqui, né, que são ativos, que fazem a prática. Vai estar limitado a isso. É bom a gente já ter claro isso. São treinados, porque a gente está sofrendo agora com CREM, né? A gente tem alguns modelos de estudo que a gente está fazendo, não, CREM, estou dizendo, mas que está aparecendo agora, que são pessoas que estão entrando treinadas, né? Eles não estão destreinados. E é uma condição diferente, e a gente vê uma dificuldade de discutir na literatura essa condição, né? Que não é fácil, muitas vezes não muda com treino, e mesmo agudo, a gente tem que ter claro que esses dados são específicos para esse grupo, né? Que é de treinados, ativos, né, e tal. A gente vai ter que ter cuidado com isso. Nós vamos gravar destreinados, nós vamos buscar em casa. Nós vamos buscar em casa. Quando a gente fez o desenho, eu fiz o desenho do estudo, tinham mais sujeitos com Parkinson praticando, né? Agora diminuiu bastante o número de sujeitos com Parkinson que praticam as atividades que estejam próximas da caminhada, tanto jogging quanto a nórdica. Então, a minha ideia inicial seria trazer esses sujeitos treinados que já estão adaptados com o treinamento de marcha, então, pressuposto que poderiam desempenhar melhor o teste, para depois os de equilíbrio e dança, que eu sei que os trabalhos de dança ali do uso tem também mais gente. Então, primeiro, a amostra é ser intencional nisso, no sentido de eu preencher, primeiro com quem já treina caminhada. Já treina, eu acho que vai desempenhar melhor a coleta, para depois, porque como é um estudo observacional e agudo, eu prefiro que eles executem bem a coleta, né? Que eles executem bem a caminhada. Não acho que está dentro dos meus objetivos observar isso. Acho que isso pode ser um trabalho adicional mais para frente, né? Mas eu acho que fica muito grande. Só para a gente dar uma... Sim. A gente já bota um controle no meio. Pessoal, pela questão da hora, eu vou passar para outra etapa, né? Que é a avaliação. É mais fácil, não sei, A gente sair, fazer uma ligação aquela no grupo da banca. Pode ser. Né? Quer ficar aqui? Pode ficar aqui, fala aí. Não, você está aqui mesmo. Mesmo. Vocês Eu quero que você se registrem. Você pode mexer no Oi.
Não, não. Nem o orientador que tá maravilhoso. E aqui mais custo. Contribuiu muito. Ali, ó, veio agora. E aí, meu velho, parabéns. Obrigado. Legal. Uma vez eu fui numa banca no Miguel Ciência. Só que tem mais 3 aqui, né, na sala. Isso, Edilson, acho que tem que sair vocês aí, por favor. Vai em todas, faz todo dia. Fica só a banca aqui. Aqui na. É que a gente tá com. Tinha 3 aqui, agora saíram 2 já. Saíram os 3, pronto. Tá, beleza. Tinha visto. Não tinha me prestado atenção nisso. Tá, vamos lá. Tá, a gente tem que entregar a folha, que foi aquela folha que o Tarta mandou ali no grupo, que a gente só coloca se ele está qualificado com correções. O com correções é correções obrigatórias, ou seja, ele tem que devolver o projeto para a gente tem que avaliar de novo, e aí segue o trâmite, tá? E aí a gente tem que entregar um parecer com as nossas, enfim, não só com as modificações, mas assim, né? Aquele parecer consubstanciado, com objetivos, métodos, etc. E é isso, e assinatura eletrônica, né, nos 2 documentos. A minha sugestão é um qualifica, né, com sugestões de alteração, não com alteração obrigatórias, acho que não tem necessidade, né, porque... mas ele precisa fazer uma correção ali, né? É que ele vai ter que fazer, porque senão ele não vai ter aprovação de comitê de ética, né? Então, eu acho que para não atrasar o processo dele, para não atrasar, porque se ele tiver que mandar para a gente vai ter que ler de novo, a gente vai ter que fazer parecer, eu acho que a gente vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Então, a minha sugestão é qualificar e só fortalecer. Ó, se tu mandar assim, não vai ser aprovado. Ou vai ficar lá, vai e volta, durante 6 meses, né? Então, essa é a sugestão. Concordo, totalmente. Eu acho que a gente pode... a minha sugestão seria com correções. Mas eu concordo que atrasa todo o processo. Mas acho que ele pode ficar no compromisso de nos enviar. Se ele quiser, pode ser. Porque precisa fazer uma correção ali. Tipo, aquela parte que eu falei que o texto está igual na introdução. Não dá, tem que corrigir aquilo ali. Tem que reescrever toda a introdução. Então, é uma coisinha chata que precisa ser feita. Eu acho que eu até posso ficar no compromisso de corrigir se realmente ele fez. Então, ele manda e aí depois eu aviso, olha, ele fez mesmo a correção, porque fica chato, assim, no texto, né? Sim. Aí, Valto faz o nosso parecer. Posso fazer? Daí a gente coloca os comentários ali, né? Tá. É só um para a banca toda, aquele que ele mandou no e-mail, o consubstanciado? Tá. Aí a Val faz. Manda o de vocês agora, eu monto. Tá. Acho que foi da Débora. O projeto mesmo, né? Não, mas não tem porque é o Débora. parecer. Tá. Foi da Débora o último, né? Eu tenho. Aí eu monto ali a estrutura e vocês revisam. E aí depois a gente só assina todo mundo. Isso. E também, daí, quanto antes a gente fizer isso, melhor para ele, né? Para ele conseguir encaminhar as coisas, né? O quanto antes. Para agilizar agora, né? O interesse é dele, né? De fazer as coisas rápido. Mas eu acho, então. Então tá, muito prazer te conhecer. Que isso. Prazer é meu aí. Aprendi bastante, com certeza. Legal. Tá, vou já te mandar agora, Paulo. Tá. Eu vou avisar o pessoal, então, para voltar. A gente vai fazer a gente vai visita aí, viu? A gente tem que montar uma caravana daqui do sul. Beleza. Tô aqui. Ainda deixa eu gravar. Vai.
Fechou. Já corta aí, poxa vida. O Tarta deixou gravando aí, Jansen. Isso é bom, fica gravado. Não tô te ouvindo. O Tarta tá falando, tá sem energia, o Tarta já tá falando baixinho. Então, voltando. O André. A Cláudia, acho que não volta. Ué? Gente, eu passo a palavra, então, para o presidente do PPG, da comissão examinadora. Tá, então a gente conversou aqui, Lucas, né, sobre o seu projeto. A gente entende que tem várias questões que precisam ser arrumadas, né, em função, especialmente do Comitê de Ética, mas nosso então parecer é de qualificação, né, Obrigado. a gente tinha até conversado. A gente até conversou na questão de ter qualificação com